Com imensa alegria nesta oportunidade, culto de missões, eu quero saudar os nossos amigos que têm nos acompanhado em nosso canal, a nossa amada PIB Freguesia, a nossa comunidade fé. Em especial, alguns nomes eu quero citar aqui, já que nós estamos há mais de um ano tendo pandemia e a tecnologia, o quanto ela tem sido benéfica para aproximar pessoas. E, em especial, conversando com o pastor Jonanias, eu quero falar em nome dele, agradecer a Deus pelas vidas do pastor Moisés Risso, no sul da Argentina, que está na Patagônia, o pastor Daniel Cabeleiro, em Paraguai, eu ia falar Portugal, isso está muito na minha mente, Portugal pela minha filha, mas na verdade Paraguai, e Demetrio Gabriela, que estão na Alemanha. O quanto que a tecnologia tem nos abençoado nesse período tão dramático de pandemia. E a obra de Deus, ela não parou. É uma alegria poder chegar nesses países como da América do Sul e também da Europa, e onde mais nós nem sabemos, na verdade. Eu quero, nesse início de culto, agradecer a Deus por toda a equipe da PIB Freguesia que está nos bastidores trabalhando, os que já trabalharam, os que permanecem e os que ainda virão. Porque, na verdade, esse trabalho de tecnologia que tem sido tão utilizado, é um novo normal que nós estamos vivendo. Então, quero convidar você a agradecer a Deus comigo por essas vidas, não somente da nossa igreja, mas de tantas igrejas como nós, que não estávamos realizando o culto online, e nós temos essa tão preciosa ferramenta para alcançar vidas para Cristo. Então, nesse sentido, eu quero que você ore comigo. Pai querido, obrigado por esta oportunidade de elevar a minha voz juntamente com os teus filhos. Agradecer a Ti por toda a equipe que tem atuado incansavelmente durante mais de um ano, Senhor, desejando realizar o seu melhor. Nós precisamos nos realinhar, precisamos realizar melhor com aperfeiçoamento, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado de todo o coração por essa equipe tão preciosa que trabalhou em parte, que está atuando, e aqueles que ainda virão somar conosco. As demais igrejas que têm sido incansáveis também em proclamar o teu evangelho nesse tempo tão complexo. Eu te agradeço de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Ainda, eu quero, como palavra introdutória, trazer uma breve reflexão bíblica que está em Marcos capítulo 4, no versículo 40, somente o 40, mas evidentemente que eu vou dar o contexto. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esta foi uma ocasião que Jesus estava no barco com os seus discípulos. Mas o que aconteceu? Houve um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Mas Jesus estava dormindo, estava cansado. Ele havia ensinado ao povo anteriormente. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E o que nós podemos dizer de nós? Quando vem o vendaval da vida, o mar revolto sobre nós, e que muitas vezes nós não compreendemos o que está nos acontecendo. Mas Jesus pergunta para nós: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu não li anteriormente, mas Jesus, diante do drama que os seus discípulos estavam vivendo, ele declarou ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. E assim acontece na nossa própria vida. Nós que muitas das vezes ficamos angustiados por tantos problemas e esquecemos de quem está de fato no comando do nosso barco da vida. É o próprio Cristo. Então, nessa pandemia em que você está enfrentando mais de um ano como eu, em que nós não esperávamos, nós podemos sim confiar no verdadeiro comandante Cristo. Então, que você, neste culto, possa se deleitar no Senhor, separando verdadeiramente esse tempo que já começou aqui,
mas que você prossiga conosco nessa jornada espiritual. Eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Neste momento de dízimos e ofertas, eu quero trazer para nossa reflexão, dentro dessa realidade culto de missões, um texto totalmente relacionado, que está em Filipenses 4, versículo 18, que diz: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Com esse texto, nós podemos afirmar sem nenhuma dúvida que dinheiro é, com certeza, um assunto altamente espiritual. O missionário Paulo, ele estava enfrentando necessidades e, pela alegria de receber de mãos da igreja de Filipos, mas ele estava vendo com um olhar muito além do que o financeiro palpável para nós. Paulo percebeu a doação dos irmãos filipenses como um ato de adoração, sendo agradável a Deus, pois ele comparou como uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Isso é muito maravilhoso. E em relação a missões, nós estamos em campanha no momento. Missões mundiais têm trabalhado em muitas realidades distintas, específicas. E uma delas que eu posso destacar é a realidade da fome. Eu falei em outra ocasião,
no lançamento da nossa campanha. Mais de 1 bilhão de pessoas carecem de alimentos, passam fome sobre a terra. E louvado seja Deus pela nossa Junta de Missões Mundiais, que tem somado com outras agências do Reino de Deus sobre o mundo, para que a fome possa ser apaziguada. Não somente a fome, mas tantas outras realidades em que, através do dinheiro, nós podemos agradar o coração de Deus. Nosso alvo particular é de R$10 mil. E nós desejamos cumprir esse alvo e ir até além. Mas alguém pode pensar, mas de que modo, nessa pandemia, nessa realidade tão terrível financeira? E aí eu volto a dizer o que eu havia falado anteriormente no lançamento pela ministração. Se eu abrir mão, né, isso inspirado pela realidade da própria junta, se eu abrir mão de um lanche fast food, se você assim tem essa condição, aqueles que não, mas nós podemos buscar alternativas de poder somar nessa realidade espiritual. E como o apóstolo Paulo declarou, que possa ser de fato para nós, em relação a Deus, uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, realize o seu melhor nesse sentido. Dizime, né? E também oferte para missões, naquilo que o Senhor tem lhe dado. Separe as suas primícias. Nós temos estudado a realidade de Gênesis e como foi pregado recentemente. As primícias foram dadas de um modo todo especial, não foi algo qualquer. Então, o que é para Deus deve ser feito de todo o nosso coração. Então, faça isso com alegria no teu coração. Nós temos a conta bancária da igreja, em que você pode ter transferência financeira através de DOC, de TED, nova modalidade de Pix. Faça o seu melhor. E não esquecendo também da nossa realidade local, nosso celeiro de amor, em que nós temos feito, separando quilos não perecíveis para abençoar pessoas dentro da nossa realidade ou até mesmo fora dela, demonstrando o amor de Cristo. E nesse sentido, eu quero convocar a você a orar neste momento sobre as finanças. Pai querido, obrigado por essa oportunidade tão maravilhosa, em que nós podemos separar das primícias, Senhor, para o teu reino, Senhor, daquilo que tem chegado a nós como devolução a ti. E como o apóstolo Paulo declarou, essa expressão tão preciosa, uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que possamos assim considerar o dinheiro como um assunto altamente espiritual, Senhor. E nós sabemos que do modo que lidamos com o dinheiro, demonstramos a nossa espiritualidade. Que assim sejamos, Senhor amado, fiéis em dizimar, em ofertar na campanha de missões também, e no celeiro do amor, em alimentos não perecíveis, para abençoar, suavizar as vidas, as famílias que têm nos chegado. Assim nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso para abrir portas de empregos também, para aqueles que estão necessitados de trabalho, Senhor. Tu podes abençoar muito além do que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé esteja entronizada em Ti, Senhor, e não nas circunstâncias. Nós oramos com fé, agradecidos a Ti pela suficiência do suprimento das nossas necessidades. No nome de Jesus. Amém e amém. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Que imensa alegria é, neste culto separado para missões, tratar desta campanha tão preciosa, em que mais adiante teremos crianças declarando o seu tema e divisa, mas que possamos lembrar que missões deve acontecer todos os meses, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos da nossa própria vida. A nossa igreja, a igreja de Cristo, de um modo geral, ela deve ser de fato missional. Ou seja, ela tem uma missão pronta a realizar. E a pandemia, louvado seja o nosso Senhor amado Rei Jesus. A igreja ela não parou, ela prosseguiu. Como eu pude falar no início do culto, acerca da tecnologia que tem tanto avançado na proclamação do Evangelho. Então, eu quero convidar você, membro da PIB Freguesia, a entrar nas nossas mídias sociais da igreja, nosso Facebook, nosso Instagram, entrar no próprio site de missõesmundiais.com.br. A você, nosso visitante também, esteja engajado em missões. É para a igreja como um todo. Interceda, contribua, esteja em missão com os talentos que Cristo tem te dado. Não pare. É momento de se pregar. E quando o evangelho for pregado em todas as nações, sabemos como está em Mateus 24. Aí virá o fim. Você tem feito a sua parte? Como é que você tem agido diante de missões? Você vai esperar a pandemia, ela se completar o seu ciclo? A igreja não tem que esperar nada. Deus está no controle do universo. E Ele sabia do que iria nos acontecer. Nós temos sido provados nesse sentido. E nós podemos avançar nas tribulações, nas dificuldades e superar aquilo que for necessário. Então,
esteja atento àquilo que nós temos feito aqui, aquilo que você pode realizar no seu trabalho, aonde você estiver e por onde o Senhor desejar te enviar também. Prossigamos nesse culto. Como eu falei, mais adiante teremos o tema Divisa com as nossas crianças. Una-se intercessão, a oração intercessória sobre missões, o nosso hino oficial de missões, e que confesso que cada vez que eu ouço esse hino, meu coração transborda de alegria em ver que lágrimas e aflições não podem nos paralisar. Nós podemos avançar cada vez mais. E, finalmente, a pregação da palavra de Deus com o adolescente João Gabriel. Esse adolescente que é um dos adolescentes que tem sido treinado em nossa igreja local em viver missões intensamente. Que o Senhor continue a falar o seu coração nesta oportunidade e que você desfrute não somente da presença de Deus, mas cumpra a palavra que será pregada em sua própria vida. É o que eu desejo de todo o coração, no nome de Jesus. Vamos falar juntos o tema de missões mundiais. Viva o poder de transformar! A divisa está em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim poder, amor e equilíbrio. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia. Abençoe as missões, que elas possam ser abençoadas. Senhor, eu te peço que os missionários, que você possa abençoar os missionários, que a gente possa fazer uma ótima missão, Senhor. É isso que eu te peço, oramos por mais Jesus, amém. Olá, boa noite, meu nome é Nayara Esther, tenho 7 anos, estou vivendo na Cabo Verde. E hoje sendo honra para a família inteira. Então, não está começando a hora. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos agradeceu para a vida com saúde que o dá, para a família inteira, que não deixa nada acontecer com essa. Quem te pediu, restaura suas vidas, limpa seus corações com o sangue de Jesus, que não deixa que a doença livre para apanhar. Em nome do Senhor Jesus, quem te pediu, e família inteira, e que seus filhos estão no hospital, que nada aconteça com eles no hospital, Deus, também, para a família inteira que está no hospital, que não deixa ninguém, para não deixar nenhuma família morrer. Obrigado para toda a família, em nome do Senhor Jesus, e para pequenote a grande, não te pediu, Deus, em nome do Senhor Jesus. Restaura as vidas de cada um de família, não te pediu, em nome do Senhor Jesus. Agradecido o nome, Pai querido, em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, que está ali na Cabo Verde, lá no outro continente, lá no país, lá na ilha. Tem misericórdia deles, não te pediu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, fica com Deus. Beijo. Tchau. Foi por sua graça e pelo poder
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui quem está falando é o João Gabriel, mais conhecido como RJ. Eu sou líder do PGM On The Height, lidero o grupo de adolescentes. E hoje eu vim trazer a mensagem do culto em paralelo ao nosso tema que a gente está tendo sobre missões mundiais. Eu orei e pedi a Deus uma palavra, então a gente vai falar um pouquinho disso, sobre a missão que Deus colocou na nossa vida, na vida de cada cristão. Então, antes de começar, eu queria fazer uma oração para que a gente pudesse começar e mergulhar na palavra. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, eu oro no nome de Jesus, te agradecendo, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que está assistindo, Deus, esse culto, cada pessoa, Pai, que está presente nesse culto. Eu te agradeço, peço que essa palavra venha tocar, Senhor, que não seja nada de mim, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro, Deus, para que essa mensagem possa alcançar os corações, Pai. Eu oro para que o Senhor possa, Deus, acender essa chama no coração de cada um, Senhor, para que a gente possa ir pregar o Evangelho, Deus, para que a gente possa ser, Deus, missionários, Senhor, para a honra e glória do Senhor. É que eu oro no nome de Jesus. Amém. Bom, galera, o texto que eu separei para ler se encontra no livro de Atos, capítulo 20. São dois textos, na verdade. Atos, capítulo 20, versículo 20... Versículo 24, Atos capítulo 5, versículo 24, fala assim, ele é bem curtinho, mas ele contém uma mensagem muito poderosa, muito forte, que fala assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Bom, agora a gente vai pular lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, que fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Bom, irmãos, voltando lá para o texto, para o livro de Atos, capítulo 20, a gente percebe que Paulo aqui, ele deixa
uma mensagem de extrema importância para mim e para você. Ele fala aqui que não considera a vida dele preciosa, a não ser que ele cumpra o que Jesus, o que Deus determinou sobre a vida dele, o ministério que Deus colocou na vida dele. Ou seja, Paulo tinha o entendimento de que ele, aqui na terra, enquanto ele tinha vida, aqui na terra, ele precisava viver para a glória de Deus. E eu, João Gabriel, RJ, por muitas vezes, entrando no tema de missões, eu muitas vezes achava que missionários eram só aquelas pessoas que iam para a África, iam cuidar das crianças carentes. Isso sim são missionários, mas missionários também, o tema missões, cara, missionários ele é muito amplo. Não, e eu imaginava que era só essas pessoas que iam para a África cuidar das pessoas carentes, iam ajudar, mas não é isso. Não é somente isso. Missionário é tudo aquilo, é todas aquelas pessoas que dedicam a sua vida, que entregam a sua vida, que usam a sua vida para a glória de Deus. Por exemplo, eu conversando com um amigo meu do outro PGM, ele falou que ele queria ser médico, se eu não me engano, mas um médico para a glória de Deus. Isso é ser um missionário lá. Tudo que a gente for fazer, que a gente olhe e faça, não, eu quero fazer para a glória de Deus. A pessoa que vai para a África, lá cuidar das crianças, a pessoa que está no consultório médico, fazendo para a glória de Deus, tudo aquilo que a gente visa fazer para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, aquilo ali nós estamos sendo missionários carregando o que Deus colocou na nossa vida. Todos nós precisamos ser missionários. Existem missionários transculturais que vão para outras culturas, que estão ali em outros países, como a África, que eu já citei, mas nós precisamos ser missionários na nossa escola, no nosso trabalho, nas ruas, onde quer que for, nós precisamos ir, e tudo que a gente for fazer, a gente visar fazer para a glória de Deus. Como Paulo fala aqui, no capítulo 20, no versículo 25, Paulo diz, olha, de nada é precioso, a minha vida não é preciosa se eu não cumprir o que Jesus determinou sobre a minha vida. Então, Paulo ali tinha o entendimento de que a vida dele precisava ser baseada, fundamentada em Deus. Ele vivia para Deus, para a glória de Deus. Tanto que aqui no final do capítulo, do versículo, ele fala assim, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, em paralelo também com o outro capítulo que eu li lá, quando Jesus fala que nós precisamos buscar por tesouros eternos e não por tesouros terrenos. Ou seja, quando eu estava lendo esses dois versículos, Deus meio que juntou, me conectou. E realmente, eu não sei se é a palavra certa, mas eu li e consegui ter um entendimento de Atos 20, versículo 25, e o lá de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Porque Paulo nesse texto, ele está falando e ele está mostrando que a vida dele é baseada em coisas eternas. É baseada nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, no que Deus determinou para a vida de Paulo. Ou seja, Paulo vivia para a glória de Deus. Ou seja, Paulo vivia somente para Cristo. Ele olhava como seu alvo a Cristo. Então significa que Paulo ali buscava por tesouros eternos, ou seja, Paulo ele buscava por almas, ele pregava o evangelho, ele ia em busca dos perdidos, ou seja, tesouros eternos. Paulo não buscava por coisa perecível, por coisas que iriam se acabar com o tempo. Se ele morresse, tudo ia ficar. É aquela velha história, vai morrer, vai ficar tudo aqui. Mais ou menos isso, nessa linha de raciocínio. Paulo tinha o entendimento de que ele precisava buscar por algo eterno. Ele buscava por algo do céu. Vivia para a glória de Deus. Então, Paulo era um missionário. Então, é necessário que eu e você, a gente olhe para esses textos e entenda que é necessário que a gente não viva para nós mesmos, que a gente não viva buscando por algo
perecível, buscando por algo que é passageiro. Eu me lembro que eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol desde pequeno. Quando eu me converti também, eu ainda tinha esse sonho e eu tinha na minha cabeça de que, isso é um testemunho meu, é rapidinho, mas eu tinha no meu coração de que se eu não alcançasse ser profissional do futebol, ter dinheiro, carro, fama, eu não viveria o melhor dessa vida para mim. E Deus falou comigo, olha, se esse não é o meu plano para você, você não vai viver o melhor dessa vida, porque a gente só vive o melhor quando a gente está conectado com os propósitos e os planos de Deus, ou seja, focado no alto, focado em Deus, em Cristo, nos planos que Ele tem para a nossa vida. Porque se não fosse da vontade de Deus que eu fosse um jogador de futebol, eu poderia alcançar todos os meus objetivos e ser um grande jogador, mas se não fosse da vontade de Deus, eu tenho certeza que eu não viveria o melhor dessa vida, porque o melhor dessa vida é viver para a glória de Deus, é viver somente para Ele, apagar deixar a gente de lado e viver para Ele, viver somente para a glória de Deus. E Paulo fala isso, olha, de nada vale a minha vida. Se encaixa com o que eu falei, com o meu testemunho, de nada vale a minha vida. Eu poderia ser um grande jogador, poderia ser famoso, ter dinheiro, mas de nada vale se eu não vivo para a glória de Deus, se eu não vivo para Ele, focado nele. Tem aquele versículo, se eu não me engano, não sei se está em Romanos, eu não lembro agora, mas fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Paulo tinha esse entendimento de que tudo que ele precisasse fazer, tudo que ele tinha entendimento de que a vida dele era focada somente no propósito eterno, focado em Deus, focado naquilo que Deus queria alcançar através da vida de Paulo, almas, pessoas, os perdidos. Então Paulo buscava por tesouros eternos. Então nós precisamos focar a nossa vida em Cristo. Olhar, e hoje eu já não olho mais para meu sonho de ser jogador de futebol, porque eu entendi o que Deus já determinou na minha vida. E isso é baseado nos planos eternos que Deus tem para mim. Então, é necessário que a gente tenha o foco no alvo, foco em Cristo somente. A gente busque tesouros eternos, busque viver para a glória de Deus. Ou seja, o que eu falei lá, um médico que faz uma cirurgia, um psicólogo, um bombeiro, todo aquele que faz, que tem a sua profissão, a sua carreira, que faz para a glória de Deus, ele ali está sendo um missionário, ele ali está sendo usado por Deus. É o que eu falei, eu conversando com meu amigo, ele falou, não, João, eu quero ser um médico, mas eu quero ser um médico para a glória de Deus. E ali a gente está sendo usado, a gente está sendo missionário ali naquela área, porque Deus quer nos levantar, quer levantar pessoas, advogados, psicólogos, médicos, seja lá o que for, para a glória dele, porque nesses lugares precisam ter cristãos lá, precisam ter pessoas que irão proclamar o evangelho, que irão falar de Jesus, que farão aquilo para a glória de Deus, que buscarão por tesouros eternos e não por causas perecíveis, causas que quando a gente partir ficarão na terra, mas não, Deus levanta essas pessoas para viverem buscando por algo que é eterno, buscando por almas, buscando por vidas que não conhecem a Cristo. Então é necessário que a gente seja missionário, sejamos missionários onde quer que estejamos. Como eu falei, nas nossas escolas, talvez tenha muitos adolescentes me ouvindo, nos nossos trabalhos também, muitas pessoas que vão nos seus trabalhos, que existem pessoas ao nosso redor que convivem com a gente que não conhecem a Jesus. Então é necessário que sejamos ali usados por Deus, que façamos aquilo para a glória de Deus, para que o nosso nome não seja aplaudido, mas que o dele seja glorificado sobre todas as coisas. Então, essa mensagem, ela é baseada nisso. A gente precisa ser missionário, a gente precisa colocar a nossa vida alinhado o que Deus tem para nós, alinhado nos planos de Deus. A gente precisa se alimentar da palavra todos os dias, mergulhar fundo na palavra,
meditar, não só ler, mas guardar no nosso coração. Fisgar ela no nosso coração. A palavra precisa estar dentro de nós, dentro daqui do nosso coração. Então é necessário que a gente ore, que a gente mergulhe, que a gente vá mais fundo em Deus, conheça o nosso Deus cada vez mais. Deus quer nos levantar, quer nos levar a lugares para que outras pessoas conheçam a Jesus. Porque em Mateus 24:14, acho que eu posso até abrir aqui rapidinho. Mateus 24:14 tem uma mensagem que fala assim, que é muito poderosa. Só um instantinho que eu vou achar. Se os irmãos puderem, abra sua Bíblia também, em Mateus 24:14, que fala assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, esse texto está falando aqui, o evangelho primeiro vai ser pregado em todas as nações, todas as pessoas conhecerão, ele será pregado em todas as nações, e então virá o fim. O fim só virá quando todas as outras coisas acontecerem também, mas por final o evangelho será pregado a todas as nações, todas as pessoas, tribos. Então Deus está levantando pessoas em todos os lugares, em profissões diversas, seja no consultório médico, na psicologia. Eu já citei várias vezes, mas é necessário que a gente tenha esse entendimento, que a gente viva a nossa vida, seja lá o que a gente for, um evangelista, um pastor, a gente precisa encaixar a nossa vida com os planos de Deus e viver para a glória de Deus, sermos missionários, onde quer que estejamos, que a gente pregue o evangelho, que a gente fale de Jesus, porque em todos os lugares que a gente vai, seja numa padaria, seja numa farmácia, seja uma viagem, seja a nossa escola, seja nosso trabalho, existem pessoas que não conhecem Jesus, existem pessoas que estão clamando e buscando por socorro, e nós carregamos a resposta, e a resposta é Cristo Jesus. Então nós precisamos ter esse entendimento, que a gente precisa viver, como Paulo falou aqui, de nada vale a minha vida se eu não usá-la para cumprir o que Jesus, os propósitos e os planos que Jesus tem para a minha vida, viver para Cristo, viver focado nas coisas eternas, ou seja, lá Mateus 6, buscai por tesouros eternos, não tesouros terrenos que são passageiros, que um dia vão sumir, mas buscar por algo que os ladrões não podem roubar, que, enfim, não vai perecer, mas é algo que fala sobre eternidade. E Paulo aqui também nesse texto nos dá esse entendimento que ele vivia focado em Cristo. Tudo que ele fazia era focado e baseado em Cristo, em Deus. Então que a gente entenda esse texto, que a gente use a nossa vida, seja lá onde a gente estiver, que sejamos missionários, que a gente pregue o evangelho, que a gente ame as pessoas, porque Jesus amou. Jesus fala que a gente precisa cuidar do nosso próximo, que a gente precisa amar o nosso próximo. Então nós precisamos ser missionários, aonde quer que estejamos. E eu já citei diversos lugares aqui, então essa mensagem ela é baseada nisso, essa necessidade, porque o ir de pregar o evangelho de Jesus não é um pedido, não é uma sugestão para nós cristãos, mas é uma ordenança de Deus sobre a nossa vida. Então é necessidade, é necessário que nós preguemos o evangelho, que a gente fale de Jesus para as pessoas. A nossa missão é essa. A nossa missão é ir pregar o evangelho, é viver para a glória de Deus, é usar a nossa vida para Deus, focado em Deus, focando nossos olhos no alvo, que é Cristo Jesus. Viver com base e buscando tesouros eternos e não coisas que são perecíveis. É muito legal a gente buscar por um carro legal, por uma casa, por várias coisas. E Deus conhece nossos sonhos, mas isso é legal a gente ter nossos sonhos de ter, como eu falei, um carro, uma casa, um emprego legal,
enfim. Mas isso não pode se tornar prioridade na nossa vida. A gente pode ter os nossos sonhos, eu tenho vários sonhos, mas eu entendo que a prioridade, o nosso foco sobre todas as coisas precisa estar baseado em Deus. Buscando a Deus primeiro de todas as coisas. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas os nossos olhos, primeiramente e sobretudo, precisa estar baseado em Cristo, em Deus. A gente precisa buscar mais, cada vez mais ao Senhor. Muitas vezes a gente acaba focando as nossas coisas em algo que aqui é terreno, algo que perece com o tempo, algo que quando a gente partir vai ficar, e acaba deixando Deus de lado, acaba colocando o Senhor como segundo lugar na nossa vida. Isso que não pode acontecer. A gente precisa colocar Deus primeiro de todas as coisas. E o resto, a gente pode buscar, a gente pode desejar, a gente pode querer ter, a gente pode, desejo ter isso, desejo ter uma roupa legal, um tênis legal, desejo ter a casa legal, a família legal. Isso não é errado, mas não pode se tornar prioridade na nossa vida. Mais uma vez, citando esse texto, Paulo tinha entendimento que ele vivia, sobretudo, para a glória de Deus. O resto é legal, posso ter aqui várias paradas assim, top, muito bom. Mas a minha felicidade, o meu coração e o meu motivo de caminhar e de viver todos os dias da minha vida precisa ser para a glória de Deus. Paulo era um missionário e ele era um missionário e ele tinha esse entendimento de que tudo que ele fosse fazer precisava ser, sobretudo, voltado para o nosso Senhor. Então a mensagem, ela é bem curtinha, mas é mensagem que precisa estar cravada dentro do nosso coração. Não é sobre o que eu estou falando, mas sobre o que a Bíblia fala. Que nós devemos buscar, que a gente olhe para Paulo, para esse texto de Paulo que está na Bíblia, e entenda que nossos olhos precisam estar focados em uma só coisa. Primeiro de todas as coisas, que é Jesus. Que é Jesus sobre tudo. E a gente precisa falar de Jesus para as pessoas, a gente precisa pregar o Evangelho. Nós precisamos ser missionários, onde quer que estejamos. Em qualquer lugar. Você pode ali ser usado por Deus. Você foi na farmácia comprar um remédio, foi na padaria comprar um pão, foi no mercado comprar uma carne. Ali Deus quer nos usar também para falar de Jesus, porque nesses lugares existem pessoas que não conhecem a Cristo. Então nós precisamos cada vez mais mergulhar no Senhor, cada vez mais ir mais fundo, buscar e resplandecer a luz de Cristo através da nossa vida, na nossa vida. Então que a gente mantenha esse foco no alvo, foco em Cristo na nossa vida. É necessário que a gente faça isso, que a gente volte nossos olhos para algo eterno e busque por tesouros eternos. Tudo na nossa vida é baseado nisso. Então a gente vai viver o melhor da nossa vida, igual que eu falei um pouco tempo atrás, um pouquinho antes ou melhor. Tudo que a gente vai viver o melhor da nossa vida quando a gente viver alinhado com os sonhos e os planos de Deus pra gente, quando a gente viver para a glória de Deus. E aí sim a gente vai viver o melhor que a gente tem para essa vida. Eu falei, já deve ser a terceira vez que eu tô falando isso, mas talvez se hoje eu fosse um grande jogador de futebol com fama e tal, eu não viveria o melhor dessa vida, não viveria o melhor que eu poderia viver, porque ali eu não estaria colocando Deus como prioridade, mas sim a mim. Olha, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e assim eu vou ser feliz. Mas não. A gente vive o melhor da nossa vida quando a gente vive alinhado com os sonhos e os planos de Deus, quando a gente vive focado em Cristo todos os dias, olhando para Deus e falando, olha, Deus, eu quero viver somente para o Senhor. E as demais coisas, é legal ter, é maneiro, mas não é a minha prioridade. Não é o que eu foco, não é o que eu mais quero. A gente pode desejar ter, mas como prioridade e como sobre todas as coisas a gente precisa olhar para Deus e saber que Ele é a nossa vida é Cristo.
que a gente precisa viver para a glória de Deus, sermos missionários. Missionários, seja transcultural, porque Deus levanta pessoas para outras culturas, outros lugares, para que o evangelho seja pregado, para que pessoas cuidem de outras, amem outras pessoas que precisam se sentir amadas, que precisam desse amor, como Cristo nos amou também. Então, que sejamos missionários, seja lá onde for, seja igual, já deve ser a 10ª também vezes que eu estou falando isso, mas onde quer que a gente esteja, que a gente possa ali ser missionários, que a gente possa viver e fazer para a glória de Deus. Então a mensagem é essa, irmãos. Queria terminar orando também, fazendo oração. Então, que a palavra tenha entrado no coração de cada um, que a palavra tenha edificado e transformado muitas vidas que irão assistir. Então agora a gente vai fazer uma oração para finalizar. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, nós oramos no nome de Jesus, Senhor, te agradecendo por essa oportunidade, Pai, te agradecendo sobretudo porque, Deus, a Tua palavra foi pregada, Pai. A Tua palavra foi pregada, Senhor, e eu te agradeço e te peço para que ela tenha ido ao encontro, Deus, de várias pessoas que estarão assistindo, Deus. Seja lá em qual tempo, Senhor, seja no culto de domingo, ou seja daqui a vários e vários anos ou meses, Pai, que essa mensagem possa alcançar, Senhor, possa ter alcançado, Deus, vários corações. Eu oro te agradecendo, eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, guardar, e que nós, Deus, tenhamos o entendimento que a nossa vida precisa ser baseada, focada somente no Senhor, Pai. Que a gente precisa ser missionários, Senhor. Nós precisamos ser missionários, meu Deus. Então que o Senhor nos dê esse entendimento, Deus, que venha estar cravado no nosso coração, Deus. Que a gente precisa, sobre todas as coisas, viver para a glória do Senhor, buscando por tesouros eternos, Pai. Nos dê esse entendimento a cada dia, Senhor, que a gente possa ser usado e se colocar à disposição do Senhor, meu Deus, para pregar o Evangelho, para amar o próximo, Deus, para dar suporte e ajuda para o nosso próximo, Senhor, para amar e resplandecer a luz do Senhor, Jesus. O Senhor nos abençoe, nos guarde a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra foi pregada, Senhor, e que eu creio que alcançou os corações, Deus. Então te agradeço pela vida dos meus irmãos e que a gente tenha esse entendimento que nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor todos os dias para que o Senhor nos use, que nós sejamos missionários onde quer que estejamos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. A gente está encerrando o culto. Espero que a palavra tenha entrado no coração dos irmãos, que tenha edificado a vida de cada um. Que Deus abençoe a semana de cada um, abençoe a casa, a família de vocês. Grande abraço.